Fala galera, nossa próxima pílula então a gente vai tratar sobre cinemática. Cinemática é o estudo do movimento dos corpos sem se importar com suas causas. A gente vê lá desde o início que quase tudo na cinemática depende de um referencial. Porém, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns movimentos característicos desse tema da física, que é a cinemática. O primeiro tema, o primeiro conceito que a gente vai trazer é o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Primeiro, é um objeto, um móvel que está em movimento, e uniforme quer dizer que a sua velocidade é constante. Como o movimento é uniforme, a sua velocidade constante, isso quer dizer que a velocidade média é a própria velocidade instantânea. Então a gente pode calcular essa velocidade com ΔS sobre ΔT. É a primeira equação que a gente pode colocar. Se a gente abrir essa equação, a gente chega na equação da posição em função do tempo, a equação horária da posição, que é a famosa equação do sorvete, onde a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá, ok? Então a gente consegue definir a posição desse objeto em qualquer instante que ele se encontra, sabendo que a velocidade é constante. Tá, ok? Outro movimento também muito importante na física aí, é o movimento uniformemente variado. E esse a gente pode colocar ele na horizontal, como um movimento com aceleração constante, ou até um movimento na vertical, onde nós temos queda livre, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Então esse movimento uniformemente variado, ele é assim considerado porque ele é um movimento em que a sua velocidade varia, mas varia de forma uniforme. Como foi falado já, a aceleração desse movimento é constante. Se a aceleração é constante, eu posso calcular a aceleração com a variação da velocidade pela variação do tempo. Abrindo também essa equação, a gente consegue definir qual é a equação da velocidade em função do tempo, que é V igual a VO mais AT. Como eu já falei para vocês, é o V, a avó atrás do toco. E também a gente tem a equação do sorvetão, a equação da posição em função do tempo, onde a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Que quando a gente estudou lá, é o diabo vê tudo, mais meio atrapalhado. E uma outra equação, a equação do Torricelli, que essa não depende do tempo, ela depende da distância e da velocidade, além da aceleração, claro. Então é a velocidade ao quadrado mais a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Ok? Que é o vovô ficou com a vovó, mais duas amigas dela. Outro movimento também muito cobrado no Enem é o movimento circular. E nesse movimento circular, a gente tem também as grandezas angulares. E a gente tem a velocidade angular representado pela letra ômega, e a velocidade angular nada mais é que a variação angular pela variação do tempo. Além da velocidade angular, a gente tem também a definição lá de frequência e período. O período é o tempo de uma volta completa, a frequência é o quantas voltas ele dá num determinado intervalo de tempo. Ou seja, frequência e período, um é o inverso do outro. A velocidade linear de uma volta completa seria o perímetro, ou o perímetro da circunferência. E o perímetro da circunferência é 2πr. 2πr então seria o meu ΔS. E o tempo de uma volta completa foi chamado de período. Então, para a gente calcular a velocidade linear, é 2πr sobre período, sobre t. Como o período é o inverso da frequência, e a frequência é o inverso do período, a gente pode calcular a velocidade linear como 2πrf. Tá? Quando a gente tem polias interligadas por eixos, o que a gente tem é que todos eles dão uma volta completa ao mesmo tempo. Ou seja, a velocidade angular é a mesma para todos. Quando eu tenho polias interligadas por correias ou por engrenagens, a gente vai perceber aí que a velocidade linear elas são iguais.